Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um programa do Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. Eu sou a Vitória. Eu sou a Gisele. A pastora. E hoje nós vamos falar sobre sexo seguro. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é sexo seguro? Eu não sei. Então, vamos falar um pouquinho de história? Porque na mente da gente, o sexo seguro, ele começou lá em 98, quando o Ministério da Saúde trouxe para o Brasil preservativo. Antes já existia lá fora, mas chegou aqui no Brasil. Mas esse não é o sexo seguro, na verdade. Por quê? Porque o caldo é muito mais grosso. Entendeu? A situação, como dizia a minha mãe, que é mais velha que eu, né? Como é que o ditado que você falava? Que a situação é muito mais complicada do que isso. Porque o preservativo, ele basicamente previne doenças. Mas todas as nossas atitudes aqui na Terra, elas geram uma consequência. E uma consequência espiritual que nós colhemos no mundo material. Entendeu? A consequência, a palavra vai nos dizer que de Deus não se zomba, mas tudo que o homem semear, ele vai colher. O programa está aqui. Esquece quem está lá. Você não tem TDAH. O programa... Então, a consequência espiritual, ela vem. E a palavra do Senhor, em vários livros e por várias vezes, ele nos fala a respeito disso. Entendeu? Que o sexo fora do casamento, ele é fornicação para quem é solteiro e adultério para quem é casado. Entendeu? Porém, quando o sexo se torna seguro? Quando ele é feito de uma forma certa. Entendeu? Então, qual é a forma certa? A forma certa é o que Deus nos fala. Ele pega Adão e Eva e fala, olha, agora vocês são uma só carne. E a partir dali, eles passam a ser um só. E aí, não tem consequências de um ato sexual feito, lógico que depois nós vamos destrinchar, mas ele feito da forma certa, que é dentro dos laços do matrimônio. Olha, falei bonitinho, né? Dentro dos laços do matrimônio, entendeu? Não é pecado. O que Deus fez é para ser feito e desfrutado entre marido e mulher da forma correta, e ali você está seguro. Livre de consequências espirituais, porque as consequências espirituais, elas são mais sérias do que as consequências materiais, as consequências que nós sofremos no mundo físico, entendeu? Por exemplo, de uma pessoa que não se precaveu e teve a gestação, entendeu? Mas no mundo espiritual, isso é muito mais sério, porque fora ali a gestação, que você tem responsável só mais por você, mas você é responsável por uma criança, você perdeu várias partes da sua vida, mas esse não é a grande consequência. A grande consequência você vai colher mais para frente, entendeu? Que são o quê? As atormentações do mundo espiritual, porque ali você deu uma legalidade. O sexo fora do casamento, ele abre um portal para a atuação de demônios. O sexo feito da forma inadequada, entendeu? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que fugir da imoralidade sexual. O que é imoralidade? Imoralidade é aquilo que traz vergonha, aquilo que está fora dos costumes habituais. Entendeu? Então, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas banalizaram a relação sexual. É algo banal.
entendeu? Se deita hoje com um, amanhã com outro, amanhã com outro, amanhã com outro, entendeu? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que aquele que se une à prostituta se faz um com ela. Então, ou seja, a partir do momento que você se deitou com uma pessoa, que se deitou com vários outros parceiros, você passa ali a adquirir características espirituais daquela pessoa. Não só da pessoa. Da pessoa, mas daqui Nossa, vem aí junto, né? vem uma consequência espiritual, que são as habilitações dadas por demônios. Mas por que nós trouxemos, né, esse tema? Por que eu entendo que o Senhor trouxe esse tema para a gente trabalhar? Porque esse tema, ele acaba sendo tabu, tanto dentro da igreja quanto fora. Não se fala. E quando se fala de maneira errada, de maneira que leva a consequências ruins. Então, antes de tudo, vamos entender uma coisa. Lá em Gênesis, quem criou o sexo foi o Senhor. E tudo o que Deus fez é bom. E ele foi feito para o matrimônio. É como se o sexo fosse um presente do Senhor para o casamento. Só que o inimigo das nossas almas, ele gosta de estragar aquilo que Deus faz. E aí ele vem trazendo uma mácula nessa área, na vida de jovens e adolescentes, desde sempre. Então, quando a gente vai falar de uma sexualização, quando a sua filhinha, quando aquela criancinha pequenininha, bonitinha, começa a usar as roupinhas de adulto, a mini blusinha, o shortinho, né? Você coloca o seu menininho porque ele é homem. Então ele tem que namorar, beija, é só namoradinha, criança não namora. Então ali você já está começando a introduzir essa criança para uma vida sexual que, na verdade, numa área que não deveria existir ainda. Porque a sexualidade dela, nessa área que ela está se descobrindo, é de higiene, de limpeza, de saber que eu nasci menina e você nasceu menino, ok? Papai é menino, mamãe é menina. E não tirar a inocência. Então, quando você pega essa criancinha, começa a expor nesses conteúdos, aí vai ficando adolescente. Na minha época, as músicas, elas tinham duplo sentido, mas começaram a ficar um pouco descarada. Demorava, né? Para entender. Onde se colocava as criancinhas descendo na boquinha da garrafa. Tá colocando, erotizando a criança, colocando de forma exposta, onde nós já tínhamos a pedofilia gritando aí, e hoje nós temos muito mais, e nós sabemos que tem uma deep web por trás daquilo que é a internet, que comercializa tudo isso. Nem tudo que está lá é ruim? Não. Mas tem muita mais coisa ruim? Sim. Até onde eu tenho conhecimento, até onde me trouxeram, sim. Então você está deixando essa criança exposta. Quando você tira uma fotinho da sua filha, você está deixando exposta. E aí vai a adolescentezinha, feliz, como eu vi esses dias, num podcast, uma moça que ela ajuda a polícia a desvendar casos. Ela é meio que uma detetive, né? Lá pro lado forense, eu não sei o termo técnico dela direito. Mas ela estava conversando acerca de um caso onde a menina, ela era só uma adolescente. E conseguiram tirar ela das redes, né, que seria aquele namorinho por trás das redes. E ela falava assim, como se dá isso? Como que se faz isso? Como que eles conseguem atingir? Eles vão ganhando a confiança. Muitas vezes você está conversando com a pessoa do outro lado que nem tem a mesma idade. Às vezes tem, às vezes não. Já foi feito pesquisas científicas das pessoas batendo papo, a menininha batendo papo com vários homens de várias idades diferentes. O que elas mais se encantavam eram os mais velhos, mas ela achava que tinha a mesma idade dela, mas não tinha. Estava se passando por uma idade inferior. Depois que pega o conhecimento, depois que entra, sabe a senha, sabe o celular, sabe onde mora, começa a pedir para mandar fotinho, mandar nudezinho. E aí começa a ameaçar a família.
Eu fiquei sabendo de um caso de um menininho que tirou a própria vida. Por quê? Porque ele foi ameaçado pela pessoa que estava do outro lado, falando que se ele não se matasse, ele ia matar os pais dele. E que ele tinha um acesso e fez o celular do pai tocar lá do outro lado, e o menininho fez. E quando o menininho fez, ele ligou pro pai e falou assim: olha, vai lá que seu filho vai estar morto no quarto assim, 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 fui eu que mandei fazer. Então, as nossas crianças, os nossos jovens, eles precisam ser bem cuidados. Então, não dá para falar hoje em dia de sexo sem falar de exposição. O que é um sexo seguro? Meu querido, minha querida, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 30. Glória a Deus. Quantos anos você tem? Eu tenho 45. Sou jovem e solteiro. Aleluia. Eu tenho 15. Eu tenho 20. Se preserve. Guarda o seu coração. Porque a carência tem feito muitos meninos e meninas caírem naquilo que não é para cair. Então já começa nessa área. Começa aí. O menininho que está em casa, a menininha que está em casa e começa a se viciar em pornografia. Você não está vendo o contra-ataque do inferno contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, trazendo confusão na mente? Criança não nasce sabendo nada no sentido do que é o futuro. Por isso que se fala que é vulnerável. Por isso que tem um pai e uma mãe para orientar e para cuidar. Então, quando você está falando de sexo, o que pode, o que não pode? Meu irmão, se você está assistindo, falando sobre a palavra, que é voltado para jovens, que é voltado para adolescente, que é voltado para aqueles que estão buscando mais do Senhor, se preserve, guarde o seu coração, fuja da imoralidade, fuja da pornografia, que vicia, e que depois, quando você casar, o prazer que você vai ter nos casamentos, tanto faz homem e mulher, quando você é viciado em pornografia, você vai ficar com aquelas lembranças na sua memória, você não vai exercer ou desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Por quê? Porque a memória está no que viu lá, e o que viu lá não é real, não é daquele jeito, tem encenação, por isso eles são atores. O ato em si acontece, mas tem muita encenação. Então, muitas vezes você vai procurar uma coisa e ali não vai ter, e você vai ficar frustrado. Por que fica com um e com o outro? Por que beija na boca de um e de outro? Para mostrar que você é o quê? Homem. Pior é os que têm a síndrome de Dom Juan, já viu? Conquista uma aqui, conquista outra ali, conquista outra lá. Síndrome de Dom Juan. Meu irmão, depois você casa, você vai querer ficar exigindo da sua esposa uma fidelidade, ela provavelmente vai ser fiel, porque vai ser uma mulher de Deus, em nome de Jesus, eu creio. Mas você vai ficar com uma insegurança, porque você não passou segurança. Ou você não vai valorizá-la, por quê? Porque você já não valorizava antes. Você não faz questão de estar perto, não faz questão de estar em compromisso, em aliança antes. Entende? Então, quando você vai falar, não é o ato em si. Você está namorando, você começa um namoro. Não dá para você namorar com mão na coisa e coisa na mão. Ou boca, ou seja lá o que for. Você precisa namorar em santidade. Sabe, conheça a pessoa que está do seu lado. Veja os defeitos, porque as qualidades é o que você tem que focar depois que você casar, mas veja os defeitos. Eu particularmente, se eu pudesse, né, se me vier jovens falando assim, pastora, como que seria? Pode ser a idade que for, já vai aprendendo, diaconisa. A idade que for. É namoro de corte, querido. Sabe o que é namoro de corte? É pegar na mãozinha, é conhecer, sabe? É conversar bastante sobre o futuro. Quantos filhos vai querer ter? Entendeu? Você vai se aliançar com aquela pessoa pro resto da vida. De repente a pessoa quer exercer uma profissão que vai viajar o país inteiro. E Deus chamou para ser um pastor local.
Não vai dar certo, querido. Passar 15 dias no mar, 15 dias na terra. 15 dias no mar, 15 dias na terra. Então, o namoro, ele serve para isso, para se conhecer, para ajustar essas coisas. E não para você defraudar o outro, não para você fazer com que o outro despertar no outro um desejo que você não vai poder cumprir agora, que você não vai poder suprir agora, né? Eu lembro uma época, muitos anos atrás, eu tinha uma amiga e ela tinha acabado de começar a namorar. O namorado dela chegou cristã. Na minha época não era cropped, era mini blusa. Ela colocou uma mini blusa, uma mini saia. Eu falei, irmão, onde você vai desse jeito? O que você quer com isso? Por que você vai provocar algo que você não vai poder suprir? Aonde você vai parar? Então, quando a gente fala de sexo seguro, o sexo seguro para um cristão é após o casamento. E mesmo assim, você nunca teve um contato com o sexo em si, porque a gente sabe que muitos jovens se convertem e vêm para Cristo e já tinham uma vida antes. Deus, ele é poderoso para te dar uma nova história. Deus, ele é poderoso para você ser limpo daquilo que foi o seu passado e te dar algo novo. Mas eu aconselho você que nunca teve relação a se relacionar com alguém, ir para o casamento com alguém que também nunca teve. Porque não vai ter lembrança de um passado. Como o Fauner estava falando, o casamento, não há o sexo, ela é uma aliança de sangue. Amém? Você está se fazendo um com a pessoa. Você é templo do Espírito Santo. A pessoa hoje deitou com um, está carregado de demônio. Deitou com o outro, está carregado de demônio. Sabe que tem algumas religiões que falam, elas falam que demora 60 dias para energia, eles falam energia, tá? Energia do outro sair do teu organismo. Só que não é energia. São as habilitações que essa pessoa deu no mundo espiritual e são demônios que ela carrega para sair de você. Imagina uma pessoa que ela tá limpa e ela começa a se relacionar com alguém assim, que cada noite tá com. É um comprometimento de sangue e é uma tendência a um aprisionamento daquela outra pessoa que estava limpa. Então, quando você está ali, você está estabelecendo uma aliança. E aliança a gente não estabelece com qualquer pessoa. Hoje eu fico impressionada, o povo conhece agora, já está beijando na boca. Você sabia que o ano passado foi o maior índice de registro nos cartórios de crianças sem pai? Porque não se sabia quem era o pai. Porque as meninas saíam para o baile funk e voltavam e já tinham ficado com vários. E o que vai ser dessas crianças? Então, quando a gente está falando de sexo, a gente não está falando só do prazer e do despertar do prazer no seu corpo. Há tempo, Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Haverá o tempo de você desfrutar do corpo do seu cônjuge desfrutar do teu corpo, debaixo da bênção de Deus. Você sabia que no ato sexual ali naquele momento, quando é feito da maneira que agrada ao Senhor, é para a glória de Deus. E o Senhor se alegra. É o cumprimento da palavra, ser uma só carne. Então, o sexo ele não é sujo, ele foi criado por Deus. O que é fazer certo, pastora, que você está falando aí depois do casamento? Você não pode estar com a memória na pornografia, você não pode estar ali com a cabeça na outra. Se o seu cônjuge não gosta que você toque de um jeito, peguei no dedinho do meu cônjuge, ele não gostou, não pega de novo. Mas eu gosto tanto, então desgosta. Desgosta. A Bíblia, ela é linda quando ela trata desse assunto. Até o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto. E ele fala que é para dar preferência para o vaso mais frágil, que seria a mulher. Nesse assunto, nesse contexto, ele está falando exatamente disso, da relação sexual. Então, dentro do nosso contexto,
O que é um sexo seguro? É aquele que a gente se previne com a camisinha para não pegar enfermidade? Ou aquele que a gente tem um único parceiro sexual? O que é um sexo seguro? Um sexo seguro é aquele que está debaixo da bênção do Senhor e da proteção de Deus. Amém? Aquele que está de acordo com a vontade do Senhor. É isso que nós estamos aqui nessa tarde para te falar. Nós estamos abertos às suas perguntas a hora que você quiser. Ainda que você veja depois o programa, manda mensagem lá no direct. Não vou mandar para todo mundo ver. Manda no direct. E a gente responde, não tem problema. Eu tenho que colocar o óculos. Eu acho. Cristão pode usar preservativo ou anticoncepcional? Preservativo, sim. Anticoncepcional, sim. Nós estamos falando de cristão casado, amém? Cristão solteiro não usa nem preservativo, nem anticoncepcional, porque ele ainda não precisa. Ele não faz nada. Esse planejamento familiar, ele não tem problema você sentar com o seu esposo ou com o seu noivo e planejar o seu futuro. Eu quero ter 2, 3 filhos, né? Quero ter um filho. Você vai ter o acompanhamento médico, você vai passar por a moça, vai passar por um ginecologista antes, ou uma ginecologista. Ela vai te orientar as melhores opções de acordo com o seu corpo, porque cada corpo reage de uma maneira. Tem mulher que não pode usar anticoncepcional, porque é hormônio, é muito hormônio, mexe muito com a gente. Minha tia, ela começou a crescer as mamas dela por causa de anticoncepcional. E aí ou ela operava a coluna, ou ela reduzia a mama, ou ela tinha um nenê. E aí ela resolveu o quê? Ter um nenê. Ela teve um nenê. Trombose. Então, assim, tem muitas situações que você vai ter que fazer com um acompanhamento médico, né? E preservativo, ele serve não só para gestação, mas também para prevenir doenças, né? Então, preservativo tem a camisinha feminina, tem a camisinha masculina, tem DIU, tem diafragma, e aí tem as suas múltiplas funções. Você vai falar, pastora, qual é a diferença? Eu nunca usei um DIU para te explicar melhor. Se precisar, a gente traz alguém aqui da área da saúde, o próprio Claes pode ajudar a gente nisso, ou uma outra enfermeira, ou uma médica para explicar melhor. Mas todas as vezes que se trata disso, você pode fazer um planejamento, e se planejar não é pecado. E esperar o tempo certo para ter o seu neném não é pecado. Ah, mas eu quero logo de cara casar e ter filho. Tá bom, eu quero curtir o meu marido primeiro por um tempo, minha esposa primeiro para depois ser filho. Eu quero viajar primeiro. Tá bom, mas faça em concordância, converse. Amém? Para isso, a gente tem o preparo para conversar, o acompanhamento com os noivos antes do casamento, para orientar e tirar dúvidas. Pastores. E antes da gente encerrar, eu queria falar para os adolescentes que nos ouvem, né? Que são muitos. Para de ser boca aberta. Por que você está falando isso, Fauna? Porque eu já trabalhei muito tempo com adolescente e alguns deles comentaram com a gente, meus colegas me zoam porque eu sou virgem. Aí uma vez eu peguei e falei para um adolescente, eu falei, eles só te zoam porque você foi boca aberta, porque você falou. Na verdade é o seguinte, o Fauner, eu vejo da seguinte forma, você é virgem? Sou. É minha escolha. Isso depende da postura que você vai ter diante da situação. Exatamente. Eu também trabalho com adolescente há algum tempo, formei 2 a 3 4, né, com você, filho. E eu sempre ensinei vocês terem postura e personalidade. Então, como é que funciona isso? Prefiro ser virgem do que ficar com um homem com outro. Eu não me encontrei na esquina. Eu vou me valorizar. Se você é carne de vaca, problema seu. Você quer ficar com todo mundo? Problema seu.
mas eu vou me guardar, A melhor resposta né? Eu vou me preservar. que um adolescente pode dar tem que ser igual ao seu filho. Né? Se for minha boca, muito sério. Falar assim, Tem que falar no microfone, não sei o quê, papapá. Ai, Tem que falar que tá. Na verdade, a melhor resposta que um adolescente, um jovem pode dar é: ah, você é virgem, ah, você é caretão, não sei o quê. Eu falei, sou. Mas assim, não quero te dar a resposta agora não. Vamos levar aí uns 10 anos pra frente, e aí eu vou ver você que pega geral e eu que tô me guardando. Vamos esperar daqui a 10 anos, vamos ver como eu estarei e como você vai estar. Aí a gente dá uma resposta. Porque a gente vê as próprias meninas, Sara e Vitória mesmo, elas são virgens, para a glória de Deus, e estão se guardando para o casamento, e muitas das amigas delas, muito antes, na época da escola, já tinha envolvimento sexual com o namorado, que não sei o quê. Muitas delas, já logo que saiu da escola, já ficaram grávidas, já comprometeram a sua vida, não tiveram tempo para fazer faculdade, para trabalhar. Muitos desses meninos não assumiram os filhos, e aí a gente vê o resultado. Como é que é assim? Já vai por aí. Sim, então, os adolescentes, seja posicionado. E outra coisa, você também não tem que sair espalhando. Quer daqui a pouco quer fazer uma tatuagem na testa no oceano? Não. Entendeu? Se a pessoa tem esse tipo de conversa, ela já não serve para ser seu amigo. Entendeu? Por quê? Porque nós temos que ter pessoas do nosso lado que as ideias batem. Se as ideias da pessoa não batem com as suas ideias, você não tem que ficar próximo. É oi, tchau, e aí beleza, e acabou. Entendeu? E vá buscar ter amizade com pessoas que tenham os mesmos ideais com você, porque isso vai te fazer chegar muito mais longe. É verdade. Esse negócio que você falou de amigo, quando eu comecei a namorar com o Clás, os amigos dele perguntavam, né, exatamente sobre isso. É que eu tenho vergonha. E aí ele falava assim, não, no nosso relacionamento não tem isso. Ele, não vai durar o relacionamento, que não sei o quê, porque precisa ter. Aí ele falou assim, eu sou cristão, não existe isso no namoro. Quando eu casar, aí ok. Aí, o que acontece? As pessoas que falaram pra ele não estão mais namorando. Mas a gente ainda tá, porque a gente entende o princípio, né? Porque E a base do relacionamento, não é ela o não é o sexo. sexo, mas ele precisa ser Deus, o propósito que o Senhor tem pra vida da pessoa. Exatamente. E esses dias eu comecei no emprego novo e aí o menininho é meio estranho, Ele é uma o outro estagiário. Eu tô brincando, tá, amigo? Lucas. Não, ele não me lembra, Lucas. E aí ele me perguntou assim, ele falou assim, você falou que é crente, né? Eu falei assim, eu sou sim. E aí ele me perguntou, como que funciona esse negócio do namoro cristão? Porque eu tenho umas amigas, mas elas não conseguiram me explicar. E eu falei, meu Deus, porque pra mim? Porque pra mim? Aí e ele queria saber exatamente sobre se tem sexo no namoro. E eu falei pra ele, não tem, não existe. Ele, mas como que vocês convivem? Eu falei assim, ué, eu que me pergunto, como vocês convivem? Né, tendo uma intimidade com uma pessoa que você nem tem certeza que é pra vida inteira. A minha pergunta foi exatamente essa. Nossa, mas você não ficou com seu namorado antes de vocês namorarem? Não. Eu que pergunto, por que você ficou antes de namorar? Como é que nem você sabe se beija eles uma comem pessoa que bem? você não tem nenhum relacionamento? Como é que você beija uma Exatamente. pessoa que não tem uma aliança com você e que você não sabe se ela tá conversando com outra, se tá beijando outra? Exatamente, eu Não gosto existe de isso. exclusividade. Mas assim, quando as pessoas me questionam, nossa, você é estranha, eu falo, não, você que é estranho de fazer isso. Eu já devolvo pra pessoa, pra ela pensar naquilo que ela tá fazendo. Então, se você fica com todo mundo, eu acho você estranho. Por como que você consegue ficar com um monte de gente e ter a incerteza de que a pessoa tá com você mesmo? Deus me livre. E outra coisa, jovens cristãos e adolescentes cristãos, eles têm que ter a certeza de quem eles servem. Se vocês servem a Jesus, tudo aquilo que o mundo faz tem que ser um absurdo pra você. Beijar antes de ter um relacionamento é ridículo. Na porque verdade, não faça namoro cabe. de corte. É o ideal.
Faça namoro. Uma vez um forte. adolescente me perguntou: ah, mas e se casar e não gostar? Aí eu, res- Aí eu respondi exatamente assim. Eu falei pra ele, olha, então, a gente não casa pra fazer sexo. A gente casa para estabelecer uma aliança, para constituir uma família e para cumprir o propósito de Deus em dupla. Entendeu? Se você está casando pensando no sexo, você já está errado. E outra, se você se guardar, você não tem como saber o que é bom, o que é ruim. Entendeu? Porque você nunca experimentou. Aquilo para você vai ser a novidade, vai ser o auge, vai ser a celebração Não do vai ter com casamento, que a celebração do matrimônio, Exato. entendeu? E outra coisa, nenhum dos dois sabe o que tá fazendo, então vocês aprendem juntos, ou aprender um com o outro, porque é muito melhor que você se relacionar com uma pessoa que teve vários parceiros, que não sabe o que quer, não sabe o que gosta, não sabe de onde vem, para onde vai, entendeu? E cheia de feridas, cheias de marca, que muitas vezes foi usada, entendeu? Porque tem um monte de gente que acha que tá curtindo a vida e tá sendo usada pelos outros, entendeu? Você tá entregando tudo para alguém que não vai te dar nada. E quando é no casamento, não, entendeu? Por quê? Porque o prazer do homem é para a mulher e o prazer da mulher é para o homem. Entendeu? Então você vai entregar tudo e você vai receber tudo. Ao contrário de você viver num relacionamento onde você está entregando tudo e não recebendo nada. Entendeu? Onde a pessoa não te valoriza, onde você é para a pessoa simplesmente um objeto. Agora, olha que lindo. O sexo aí, nessa situação que você está falando, está simbolizando o próprio casamento. Por quê? Ele não sabe nada e ela não sabe nada. Eles vão aprender juntos. Porque no casamento, nunca casou antes, nem A e nem B. Nem ele, nem ela. Estão aprendendo juntos. É para aprender juntos. É para construir juntos. É para caminhar juntos. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver concordância? Não tem como andar. Então é algo dos dois, que Deus deu para os dois. Não só o ato em si, mas todo o casamento vai se aprender juntos. No casamento é o maior lugar onde você aprende a praticar a palavra. Por quê? Porque às vezes é muito difícil você perdoar. É muito difícil. Porque às vezes a pessoa fez, machucou, ela sabe que machucou, e ela permanece ali. E não tá nem aí. Por que ela não tá nem aí? Por causa do orgulho, do egoísmo, tem um processo dela com o Senhor ministrar. E nesse período, fica o outro com o quê? Com dor. O que você vai fazer com a dor? Vai fazer dela raiz de amargura? Ou vai liberar o perdão e pedir para o Senhor ajudar o outro a entender? O que é mais semelhante com a palavra e com o que Cristo ensina? Por isso que a gente não pode viver uma religião. Por isso que a gente tem que viver com Jesus. Porque sem o Espírito Santo e sem Jesus, fica muito difícil. O Fábio nasceu e não veio o manual de instrução junto na caixinha. Porque não tinha nem caixinha. E eu precisei aprender a ser o quê? Ser mãe. E como é que eu vou ser mãe? Eu nunca fui mãe antes. Ser mãe é mais do que trocar a fralda, mais do que amamentar. Ser mãe é ensinar, acompanhar, aconselhar, né, corrigir, pôr limites. Criança testa limites. Se você não ensinar a criança a ter limites, ela vai crescer sem limites. Assim como o casamento, ele não vem com manual de instrução. Mas a gente, como cristão, sabe que o nosso manual de instrução é o quê? É a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, como está lá em Isaías. Então, qual é a oração? Senhor, me ensina a ser esposa que o meu marido precisa. Me ensina a ser mãe. Então, vai aprender? Vai aprender juntos. Qual é o segredo do casamento? Está no presente que Deus deu. Vai aprender juntos. Eu tenho que aprender lá fora para pôr em prática aqui. Eu tenho que aprender aqui com o meu marido e com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. O que é melhor para nós? E no sexo? É a transparência, a clareza.
Eu não gosto quando você pega assim. Eu não gosto quando você me aperta assim. Ah, isso aí que você fez é legal. Diálogo, transparência no casamento. Fora do casamento? Não. Fora no casamento, estabeleça diálogo, amizade, confiança. Então, no namoro, o que que a gente faz? A gente conversa, a gente estabelece o que tá bom pra gente e o que não tá. A gente Porque se come você lanche. vê que os ideais, se você vê que os ideais não batem, epa, liga o alerta, não dá. Porque um quer ir pro norte, o outro pro sul, não vai. Não dá pra dividir no meio. Metade de você vai pro sul comigo, metade de mim vai pro norte com você. Não dá. Gente, e cuidado com os Dom Juan. Sim, Aquele que fica aqui, ó, eu não quero nada com você, mas eu vou te mandar, eu vou te manter por perto, porque se não der certo com os outros lá, eu tenho você aqui. Cuidado com esses caras, meninas, já toma fode. cuidado com os irmãos metralhadora. Sabe os irmãos metralhadora? Aquele que atira pra todo lado? E vai falar o que você quer ouvir. Exatamente. Tem gente que tá na igreja, mas não é igreja. Tá na igreja, mas não conhece a palavra. Tá na igreja, mas não pratica. Às vezes até conhece, mas não pratica. Você não precisa disso. Você não precisa disso para alimentar a sua estima. A sua estima ela tem que estar pautada em Cristo. O que Cristo fala a seu respeito, irmã? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é filha, é aí que tem que estar pautada a sua estima, e não naquilo que os outros falam ou pensam a teu respeito. Senão você vai ficar que nem marionete, cada hora no altos e baixos. Então, esse emocional, ele precisa estar ali sanado no Senhor. Amém? Amém. Tem mais E perguntas? para finalizar, né, você é templo do Espírito Santo. Entendeu? Nós somos comparados à igreja de Cristo, que é onde Cristo habita. Entendeu? Então pensa, você consegue imaginar a igreja de Cristo toda suja, toda cheia de porcaria? Dá para habitar na igreja de Cristo, demônio junto com o Não, Espírito Santo. entendeu? Então você precisa se purificar, você precisa se limpar, você precisa deixar Cristo. Senhor, eu não sei escolher namorado, escolhe pra mim. Ótima oração. Não sei Funciona escolher. Se eu escolher, eu corro o risco de quebrar a minha cara. E eu não quero quebrar a minha cara. Essa cara linda vai ser quebrada? Não. Lembrei da Vitória, ela oraria assim. Eu sou assim, Ela gente. oraria assim: essa cara linda vai ser quebrada? Pelo amor de Não. misericórdia de mim, Entendeu? meu Deus. Não, mas Deus, Eu ele quero te batizar ama. linda. Esses dias eu tava ouvindo o testemunho de uma moça e ela tava falando que ela se converteu e ela tinha um namorado. E ela falou pro namorado: olha, vai ser assim, assim e assim. Ela foi firme, posicionada. E o cara falou: então assim não dá pra mim. Ela falou: então, entre você e Cristo, eu fico com Cristo. E aí ela pegou, começou a ir para a igreja, passou 2 anos, começou a congregar, participar dos ministérios e tudo. E aí ela falou que um menino da igreja começou a gostar dela. E ela começou a gostar do menino. E eles começaram a conversar e tudo. E aí os ideais dela não batiam com o menino, mas ela não tinha coragem de falar. E aí ela foi apresentar diante do Senhor. E ela fez essa oração que eu tô te falando, mas do jeito dela, esse é o jeito que eu faria. E aí o menino do nada, falou pra ela: olha, não tem como a gente ter um namoro, não me manda mensagem, não me liga, esquece que eu existo, e pra você não ficar tentada em falar comigo, eu vou te bloquear. Eita Deus. Ela falou que ela chorou, que ela... mas Falou, eu não é sabia ideal. que não era, mas eu fiquei triste. Então, a gente tem... A gente tem que tomar cuidado porque a gente é ser humano, a gente vai sentir algumas coisas, entendeu? Mas a gente precisa discernir o que a gente está sentindo. Senhor, olha esse sentimento dentro de mim. Eu não quero sentir isso.
Me ajuda, entra aqui, aí tira, tá doendo, tô me sentindo machucada, tô me sentindo rejeitada. E ela falou que o Espírito Santo começou a consolar ela, E passou um ano e meio. E ela foi num evento, e o menino viu ela naquele evento, e o menino se virou nos 30 para arrumar o telefone dela, entrou em contato com ela. Ela falou para ele assim: olha, nós vamos ter uma única conversa. E aí ela marcou de conversar com o menino e ela foi orar. E aí ela falou que o Espírito Santo falou para ela: vai nessa conversa porque eu tenho coisas boas para você. E eu acho muito legal porque Deus, ele fala assim comigo também. Ele não fala o que é, ele fala: ó, vai. Não, não vai. Você vai se lascar se você for. E aí eu achei muito legal porque Deus fala com ela basicamente como fala comigo: vai que eu tenho coisas boas para você. E aí ela foi, conversou com o menino. E aí o menino falou: olha, eu tive orando por você todo esse tempo e tudo, eu tive orando. E ela falou: meu, eu achei alguém que ora, já tô achei alguém que ora, já tô no lucro. E ela falou que ela conversou: olha, o que eu espero é isso. E aí ele foi falando e assim, no final tudo bateu. Basicamente assim, ela saiu dali com o casamento marcado, porque Deus confirmou pra ela. Entendeu? Os métodos que Deus usou para confirmar, eu não sei, mas a confirmação de Deus para quem conhece a voz de Deus é tudo, é inigualável. A voz de Deus, para quem conhece a voz de Deus, Deus fala e você já sabe que é Deus falando. E aí que tá, para quem conhece a voz de Deus. Sim, porque lógico que eu não tô falando que é pra todo mundo. Tem gente que fala assim: não, Deus me falou, mas não foi Deus que falou, foi a alma que falou. Eu tomo Porque muito queria cuidado tanto quando aquela Deus, situação. quando Deus fala alguma coisa que é muito conveniente para mim. Pois é, eu também. Quando ele fala algo que é muito, muito bom, tudo que eu queria, que vem de encontro com o que eu queria, eu falo assim: Senhor, eu tô com medo de ser minha alma. Aí eu faço igual o Gideão: dá pro senhor falar de outro jeito, assim, na palavra, molha aqui, molha ali, sabe? Sim. Para eu ter certeza de que vem de encontro. E ele geralmente ele fala da mesma forma, é a mesma coisa com relação ao ministério, né? Ao meu chamado. Deus usa muito a passagem de Pedro. Ele sempre, quando ele quer falar a respeito do chamado, do ministério, ele dá um jeito de botar Pedro aí no meio. Eu falo: mas eu queria tanto ser João, né? Mas ele usa Pedro. Então a gente tem a Vitória virou João, a convencida, né? A discípula mais amada. Manda fogo nesse Não é por fogo. causa da discípula mais amada. Mas nessa área ela também parece, né? No manda fogo. Então, assim, cada um tem as suas particularidades Sim. com o Senhor. Mas é aquela coisa também de você ser... E isso é uma coisa que está faltando muito na vida do servo de Deus. Ele ser verdadeiro, ele ser transparente diante do Senhor, sabe? Sim. Essa sinceridade diante de Deus é minha alma, é o que eu quero. Não foi Deus que falou. Parece que tudo indica, tudo aponta para que sim, mas Deus não me falou nada. Uma das formas que eu sempre busco a confirmação do Senhor é na palavra. Como assim na palavra, pastora? Não é quando sai do altar para mim, é quando estou eu e Deus no meu secreto e eu abro a Bíblia e ele vem de encontro com aquilo que a gente tem orado. Isso para mim é na palavra. Como eu disse para vocês, ele usa o quê? Pedro. Né? Então, de alguma forma, ele vai botar Pedro Deus, na ele história. usa duas formas de falar comigo: na palavra e na Carol. Porque o bom de ser casado é isso. E quando... Quando você não ouve na palavra, ele usa a Carol pra Exatamente. você parar de Então é teimosia. alguma coisa que eu tô orando já. E, não comentei com ninguém, é eu e Deus. E ela vem de... E ela vem e fala exatamente aquilo que eu estive orando. Mas mesmo assim, tanto eu quanto ela, a gente aguarda. Eu aprendi a duras penas a não me mover enquanto Deus não dá uma palavra. Isso é importante. E a duras penas por quê? Porque a gente quebrei a cara, cabeçudo, entendeu? E pra gente finalizar o testemunho da menina, e eu quero deixar muito claro que ela saiu dali de casamento marcado, mas não é a gente casa amanhã, tá?
É um processo. Deus confirmou para ela tudo que ela precisava e ela saiu dali. Nesse período em que eles estavam se preparando do casamento, eles conversaram muito, se encontraram muito, mas não tiveram nenhum tipo de toque físico. E aí o dia que eles foram ter o primeiro beijo foi quando o pastor falou: pode beijar a noiva. Oh, meu Deus. É o namoro de corte. Namoro de corte. É o melhor. Sim, É o que precisa. porque você não entra na relação emocionado. Toda vez que uma pessoa entra na relação emocionada, Dá problema. ela se lasca. Ou o namorado torna o Deus da vida dela. Entendeu? Mas ela entrou tudo muito consciente. Senhor, eu não quero isso. Se o Senhor não tiver nessa relação. Mas aí que tá, né, Fal? É o governo das nossas emoções na mão do Senhor. Porque nós não fomos chamados para andar pelo governo nem das nossas emoções, né, no ímpeto da nossa carne, da nossa alma, e nem por precipitação. Então, quem tem que governar a nossa alma? O Espírito Santo. O equilíbrio. Né? Ele vai dando a direção certinha. Sim. Então, esse governo das emoções, quando ele está na mão do Senhor, 50% de errar já acaba. No mínimo 50%. Por quê? Porque você já não é mais dirigido pela emoção. Sim. Daí não vai virar idolatria, não vai virar o Deus da tua vida, como você mesmo falou. Não vai tomar um espaço que não é dele. Né? Não vai forçar para algo que fere o Senhor. Mas aí você gosta tanto, né? Poxa vida, não, irmão. Aliás, ó, se esse negócio, faz isso que é prova de amor, a maior prova de amor é respeitar o tempo do namoro e da espera. Se não respeita a espera, não te ama, viu? Já tô avisando. Que foi finalizar? Finalizou. Propósito. Então, gente, é isso. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Mas não fica triste não, porque semana que vem tem mais. E se você tem alguma pergunta ainda, se você quer saber de mais coisas a respeito do namoro, à luz da palavra, nos chama no direct. A gente tem uma equipe que vai poder te responder. E aquilo que eles não souberem, eles vão buscar a resposta, mas você não vai ficar com a dúvida. Entendeu? Então nós estamos aqui para te ajudar a entender o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Entendeu? À luz da palavra de Deus. Então, é isso. Semana que vem tem mais falando sobre a palavra. Tchau, tchau.